Sou Carlos Corrêa, esse é mais um estudo semanal aqui da Lira Chinesa, Os Analetos de Confúcio. Sempre acontece aqui todas as quartas-feiras, às 20 horas ou às 8 da noite. Então, a gente agradece já a presença do pessoal que vai acompanhar, o pessoal que vai assistir depois. A gente agradece também a presença da Carolina. E esse estudo a gente vai, né, fazendo ele aos pouquinhos, né, conforme vocês vão comentando, perguntando, e por aí vai, né, a gente vai consertando uma coisinha aqui, outra ali. Então, por enquanto, da minha parte é isso. Bom, eu queria fazer o agradecimento, né, ao professor Sim-Sun Rock, né, que a gente chama de Mestre Sim, que foi graças a ele que a gente tem todas essas interpretações das frases dos analetos. Agradecer aos tradutores, a Lucilena Nobre Souza e ao Chen Qian Lin, e também aos grupos de estudo de Piracicaba e de Jundiaí, que também sempre deram todo o apoio aí para esse projeto. E agradecer a todo mundo que está assistindo, e o Carlos por proporcionar esse momento. Maravilha! Só aqui o professor Marcelo está dizendo, amanhã vai ser lançado um filme sobre ensino de filosofia, pelo @ensino de filosofia, perfil, né? Depois tem a live às 7 horas da noite, 19 horas, sobre o filme. Maravilha! A gente vai estar aí acompanhando. Maravilha, gente. Vamos para a nossa primeira frase, então. Vou fazer a manobra aqui. Então, a gente já tem aqui a nossa frasezinha. A nossa primeira frase de hoje. Então, aqui vai. Confúcio disse, ou o mestre disse, errar e não corrigir, eis o que se chama erro. Bom, a explicação do Mestre Sim para essa frase é que, de acordo com os chineses, os homens santos dizem que uma pessoa não nasce santa, e durante o aprendizado, ela com certeza vai cometer erros. Esse erro não é proposital, é devido à sua ignorância. Mas depois de cometer um erro, depois de saber que aquilo está errado, você vai continuar a infringir? Então, realmente, nessa hora, você estará cometendo um erro, né? Se você continuar infringindo, mesmo sabendo que está errado. Uma pessoa que erra porque não sabe, ainda dá para perdoar. Mas uma pessoa que sabe que está errada e ainda continua cometendo aquele erro de caso pensado, isso sim pode ser considerado um erro mesmo. Mas o que Confúcio quis dizer? É preciso desmembrar isso mais claramente. Por que o ser humano comete erros? Ninguém nasce já inteligente. Ninguém nasce já sabendo os princípios do mundo. Mas depois de cometer erros, você já sabe o que é o erro, e você ainda vai cometê-lo de caso pensado? Isso é realmente um erro. O erro não está no erro em si, mas sim no fato de você ter intenção de errar. No tribunal, quando você já teve a intenção de cometer aquele erro, quando o erro já foi premeditado, então isso é considerado crime. No Dharma, né, o Dharma é o ensinamento, né, esses tipos de conhecimento. No Dharma é a mesma coisa. Se você repete... Não. No Dharma é a mesma coisa. Se de repente você enlouquece e mata alguém, mas no seu espírito, na mente do seu espírito, não existiu essa intenção de matar, então você não cometeu esse crime. Isso não é um pecado. Se você odeia uma pessoa e você planeja eliminá-la, isso sim é um crime.
porque você teve essa intenção. E ainda mais se você sabe que matar pessoas é um erro. Mas você ainda vai matar, né? Você já sabe que isso é um erro, mas você ainda vai matar essa pessoa. Ou seja, você decidiu infringir essa lei de propósito. Você teve essa intenção. Mas a lei, né, essa nossa lei que é escrita por grupos de pessoas, não é tão plena assim. Porque às vezes a lei permite que você mate. E além disso, ela dá para você um direito de matar. Então, há casos em que você pode cometer crimes sem estar indo contra essa lei. No final, ainda vai depender da sua intenção. Por exemplo, depois que finalizou a Segunda Guerra Mundial, a ONU julgou vários criminosos de guerra. E nenhum deles reconheceu o crime. Não, eu sou um soldado. Eu preciso ouvir ordens e cumprir. Eu cumpro ordens apenas. Isso é o meu trabalho. Eu não cometo nenhum crime. E se esses soldados têm crimes, é porque eles vão contra um princípio de guerra. Mas eles todos não reconhecem isso. A justificativa deles é: eu sou um soldado, eu recebo ordens do governo para matar. Por isso, como foi dito anteriormente, a lei também tem o seu lado imperfeito. Há situações em que ela dá às pessoas o direito de matar. Para ter mais clareza sobre o que é esse erro, o erro pode ser considerado de 3 formas diferentes: erro, falta e pecado. O que é erro? O que é falta e o que é pecado? De acordo com o inglês, né, pecado é crime, é crime, né? Falta é fault, ou go. Go, acho que ele falou em mandarim. E erro é mistake. Ou seja, se você cometeu um erro, por exemplo, se você errou na matemática, isso não é um crime. Isso não vai contra a lei, porque você se enganou. Ou se você escreveu uma palavra errada, você não tinha uma intenção de errar. Já a falta é quando você infringe aquela regra. Você conhece aquela regra, mas você a infringe. Isso é cometer uma falta. Ou seja, você teve uma intenção, por isso você pode ser julgado, pode ser punido. E se você comete um erro, basta corrigir. E se você comete um pecado? É diferente. Isso diz respeito ao espírito. Existe um ódio, existe uma intenção de vingança. Você destrói uma vida. Porque você destrói uma vida. Isso daí é pecado. Isso daí é o que a religião chama de pecado. Por isso, não podemos julgar as pessoas indiscriminadamente, porque não sabemos o que elas estão infringindo, o que elas estão cometendo. Mas o ser humano gosta de julgar os outros. Se um aluno que erra ao usar uma forma de matemática, se ele faz um cálculo errado, você precisa alertá-lo. Você não pode puni-lo. Mas se ele briga, aí você pode puni-lo. Bom, o meu comentário sobre essa frase, sobre os comentários do mestre, é assim que há métodos de aprendizado de matemática, por exemplo, em que quando uma pessoa erra numa prova, aí explica-se, né, sobre o porquê que ela errou, e então o aluno ele pode repetir aquele exercício e ao acertar ele tira a nota 10. Ou seja, ele tem a possibilidade de corrigir aquele erro, ao invés de simplesmente ser punido com uma nota baixa, né? E sobre a diferença entre erro, né, engano, mistake, e o erro de falta, de pecado, daria para relacionar com a diferença entre matar um animal sem querer. Por exemplo, às vezes você está de noite e você pisa num besouro sem querer, né? Ou então você matar um animal com a intenção de fazer isso. É bem diferente você estar caminhando num parque, daí você vê uma formiga no chão e você pisa nela
com a intenção de matar. Né? Então, eu considero que, em relação à sensibilidade, a nossa educação é muito precária. Os orientais, eles costumam ter uma educação que considera um pouco mais essas questões, né? Eles consideram essa questão da energia, né? Se tudo é energia, tudo vai vibrar com uma frequência mais harmônica, se você tiver um cuidado, um respeito pelas coisas, né? Tanto as coisas inanimadas, as plantas, os animais e as pessoas. Então, todos nós, no fundo, somos só vibrações energéticas. E ao saber disso, nós podemos escolher vibrar numa frequência mais alta, né? Numa frequência de mais amor, ou poderemos orientar melhor as nossas intenções e assim cometer menos erros. A minha explicação, o meu comentário vai até aqui. Eu vi que tem uns comentários aqui. Diferentes tipos de aprendizado. Moral, cognitivo, por exemplo, envolve diferentes tipos de erro. Sim. Deixa eu ver. Onde encontrar critérios para avaliar se uma regra, lei, está errada ou não? É isso que ele falou, que no final não tem como a gente saber, porque vai da intenção da própria pessoa, se ela tem aquela intenção de cometer aquele erro, ou se aquilo foi uma coisa sem querer, ou foi por ignorância, né? Teria que conhecer a intenção daquela pessoa. Outra, Marcelo de novo, podemos entender que o erro faz parte da aprendizagem, mas o desafio é superar os erros, não permanecer neles, não é? Sim, eu acredito que sim. Acho que é isso. Ok. Muito bem. Bom, meu comentário, primeiramente, essas perguntas do Marcelo, eu acho que dá para explorar um pouco elas depois dessa próxima frase. Daí aí sim eu vou dar meu comentário mesmo, aí acho que a gente tenta avançar um pouquinho nessa coisa do critério aí. Porque isso daí vamos dizer assim, dentro do Partido Comunista Chinês, nesse momento, esse é vamos dizer assim, um dos principais problemas que eles estão buscando resolver. Então, vamos ver como é que a gente pode explorar um pouquinho essa questão aí. Vamos partir para a próxima frase, então? Tá. Vamos lá. Só um pouquinho. Tá, você vai lendo? Me dá 30 segundos. Pode ir lendo. Muito bem. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui para a gente usar um pouquinho o tempo que a gente tem. Então, a próxima frase nossa aqui, ó, eu ainda não vou ler ela, porque ela tem aqui, ó, no começo da frase já, ó, a gente tem aqui o tá. Deixa eu só pegar aqui. Tá. Aqui a gente tem o tá. E aqui a gente tem the. Esse daqui que eu quero comentar já mais adiante. Tá? É esse daqui que eu queria explorar um pouquinho exatamente sobre aonde encontrar critérios, que foi a pergunta do Marcelo. Então eu acho que tem a ver um pouquinho com isso daqui. Ver se a gente consegue avançar nesse sentido aqui. Então vamos lá. Só para terminar essa partezinha aqui, a gente tem aqui, ó, então tá e o the, né, traduzido por grande virtude. E aqui embaixo a gente tem xiao e te, as pequenas virtudes. Né? Vamos lá, então. Pelo menos é a forma como está traduzido, né? Vamos lá, então. Vamos mexer com essa frase agora. Então, a gente tem aqui. Xia disse: não se afaste das grandes virtudes. Somente assim permita
pequenos desvios nos detalhes. Carlos? Sim, pode começar o comentário aí. Ah, tá. Tá. Bom, o comentário do mestre Sim, ele fala que poucos entendem essa frase. Essa tradução não está adequada. Não são grandes virtudes, mas sim grandes princípios. Mas Confúcio está falando de virtude, sem dúvida. Por isso, eles traduziram direto como virtude, mas seriam os grandes princípios da virtude. E na segunda parte da frase, ele menciona que é permitido que haja diferenças, que haja flexibilidade nos pequenos detalhes. Aqui ele está se referindo às grandes virtudes que têm princípios, as grandes virtudes, né? As virtudes que têm princípios grandiosos. Convém seguir um princípio de uma virtude grandiosa e não se afastar dele. Quanto aos pequenos princípios de uma virtude menor, isso você pode alterar, não tem problema. Ou seja, você não pode mexer num princípio que é muito importante. Já com os pequenos detalhes, é possível ser mais flexível. Por exemplo, ao investigar sobre os 5 elementos, né, o mestre Sim, ele tem um grupo que investiga sobre essa questão dos 5 elementos: madeira, fogo, terra, metal e água. Cada um desses elementos, ele tem o seu princípio. Existem relações de geração e de controle entre esses elementos, que também são princípios. Isso não tem como mudar. Mas quando os elementos estão juntos, eles podem se transformar entre si. Isso é permitido. Nessa ocasião, é possível ser flexível. Então, o grande princípio é o princípio do céu e da terra, que tem uma regra e não pode ser infringido, porque ele é um princípio universal. Mas os detalhes variam conforme as diferentes culturas humanas. Então isso pode ser aceito. Pode haver flexibilidade nesses pequenos pontos. Daí o meu comentário eu trouxe um exemplo, por exemplo, de princípios, né? Amar os outros como a si mesmo, ou não fazer para os outros aquilo que você não gostaria que fizessem para você. Né? Isso é um princípio grandioso, né? Uma regra de ouro, até que eles chamam. Mas a forma como essa regra se manifesta, ela pode mudar conforme cada cultura. Né? Há culturas em que as pessoas demonstram a sua cordialidade de uma forma e há culturas que elas a demonstram de uma forma diferente. Cada cultura tem os seus próprios rituais, que podem variar, mas o princípio que existe por trás desses ritos, por exemplo, o princípio do amor, o princípio do respeito, da justiça, né? Esses não podem ser mudados. Aí o meu comentário vai até aí. Deixa eu ver, tem algumas aqui. Diferentes tipos de aprendizado. Essa já foi. Marcelo. Essa questão de agir cumprindo ordens é central no século XX por conta dos totalitarismos. Essa questão sobre a frase anterior, né? Sim. Muito bem. Carlos, veja se você Não consegue tem. ver as outras perguntas que eu não estou conseguindo mexer aqui. Uhum. Deixa eu voltar aqui. Eu acho que Opa, é isso. uma pergunta do aprendizado ali.
Critérios. Onde encontramos critérios para avaliar se... Opa! Ah, essa já foi. Mas eu acho que vai Se até uma isso. regra... Tá. Uhum. Diferentes tipos de aprendizado, moral ou cognitivo, por exemplo, envolvem diferentes tipos de erro. Tudo bem. Tá. Então eu vou fazer o meu comentário sobre essa segunda frase. Então, vamos lá? Vamos lá. Meu comentário é o seguinte. Eu vou pegar esse daqui que eu falei, né? Dessa frase aí. Foi traduzido aí por virtude, ou que pode ser traduzido por princípio, que é esse daqui. Geralmente o pessoal traduz, né? Esse daqui é muito importante. Toda essa discussão no Confúcio, esse daqui é muito, muito importante. Então, vamos detalhar um pouquinho ele, só para vocês, né, ter uma noçãozinha aí do porquê que eu estou falando que ele é super importante e tudo mais. Então, a gente tem aqui, vou mudar um pouquinho, câmera, vamos lá, um pouquinho mais de trabalho hoje, vamos ver se vai. Opa. A gente está com uma dificuldadezinha hoje aqui. Vamos lá. Eu acho que vocês conseguem ver aqui, né? O the aqui. Então, ele, assim, no total, digamos assim, a sua totalidade de traços ali, então você tem the. Significados que a gente encontra em dicionários, sejam eles etimológicos, sejam eles dicionários mais convencionais ou não tão especializados. Então, você encontra lá ética, moralidade, virtude, favor, tipo, caráter, bondade no sentido de mansidão ou bondade no sentido de atenção. Muito bem, então esse dan, então ele carrega ali com ele, digamos assim, você tem aqui, ó, você tem shin, esse aqui você tem do lado aqui ti, então aqui no todo esse inteiro aqui a gente já vai falar que é dan também, né? Então vamos lá. Vamos detalhar ele, né? Vamos pegar todos esses traços aí. Então, aí o que a gente tem já? A gente já tem aqui o ti, né? Vocês podem ver que ele estava aqui do ladinho, aqui, ó. Tá vendo? Né? No the. Então ele sozinho, olha lá, ó. Ti. Uma pessoa dando um pequeno passo. Ou simplesmente um passo, ou, detalhe, passo esquerdo. Né? Dando um primeiro passo, o primeiro passo não é direito, o primeiro passo é esquerdo. Detalhe, detalhe. Então a gente vai aqui, ó, separando os dois aí, ó, a gente tem, juntando, a gente tem o the lá, né? Agora, se a gente ficar aqui, só no the aqui, a gente tem ali coração honesto, ou coração puro, ou moral. Muito bem. A gente vai, então, vou tentar mostrar aqui, vamos lá, os outros significados que tem dentro só do the agora. Só daquele thezinho separado dos passinhos lá do ti. Então a gente tem aqui, ó. Opa! Vamos lá. Espero que vocês estejam conseguindo ver aí. Então a gente tem di. E o di nem parece que está no meio lá, né? Aqui sozinho ganha outra forma, mas lá dentro a gente percebe, né? A partezinha de cima ali do dan é o di. Então pode significar 10 olhos não viram ocultação, né? Ou reto, direto,
vertical, né? Destaque aí para 10 olhos não viram ocultação. Aonde que está o 10 aí? O 10 está aqui, ó. Tá? O não viram aí, ó, é o olho que está aqui no meio, tá? E o vertical, talvez, esteja aqui, ó, nessa basezinha aqui e principalmente desse ladinho aqui. A gente já vai ver. Vamos lá, então. Então, ao Xi aqui, ó, ao 10, né? Xi. Mas antes de a gente traduzir por 10, a gente tem ali a indicação ali, né, de 4 direções e o centro. O significado completo. Ou 10, número 10, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Temos aí o 10. Então, né, o meu destaque aqui vai para 4 direções e o centro. Então, você tem 4 direções aqui e o centro, né? Muito bem. Vamos seguir, então, aí detalhando, né? Tentando detalhar aí o Tã. Vamos lá. Então, a gente tem aqui o olho, então, né? Mu. Né? Vocês podem ver, né? A partezinha aqui, então, do dia aqui, separadinho aqui, né? Igual ao do Chico, separadinha também. Então, aqui separadinho, ó, como é que ele é? Mu, significado olho, ou olhar, ou divisão, ou tópico, tema, né? A gente vê aqui pelas linhas aqui, a gente pode ter essa, né? A gente pode concordar com essas interpretações, né? Então, no geral aqui, olho, ou olhar, tá? Então, o que a gente tem mais? Acho que está... deixa eu só ver aqui se eu não perdi nenhum. Tá? Eu acho que eu perdi um aqui. Cadê? Vamos lá que me escapou aqui. Só um minutinho, gente. E essa eu não tinha previsto. Vamos lá. A gente já vai continuar a ver aqui o restante só do Dan. Tá? Muito bem. Então a gente tem... Carlos, você está desmembrando o ideograma para a gente entender cada uma das partes dele, é isso? Também. É no sentido de eu estar querendo mostrar aqui, né, pela própria palavra Tan, traduzida geralmente por virtude e tudo mais, mostrar a partir só dela como é complexa, sabe? Assim, para a gente não ainda estar falando das diferentes traduções e dentro dos diferentes contextos, né? Considerando, né, partindo aí da interpretação do Mestre Sim, né? Então, o que a gente tem aqui? Shin, ao Shin aqui, ó. No Dan, vocês podem ver que lá no Dan geralzão, lá, o Shin está bem lá embaixo, né? Então, a gente tem o Shin aqui. Muito bem. O Shin, geralmente, você encontra aí traduções como coração, ou mente do coração, ou coração-mente, junto, o mesmo significado, de mente e coração. E, ou sentimentos, né? Tem a ver com os nossos sentimentos, então. Meio, centro, centrar. Então, o meu destaque aí, eu faço o destaque geral para todos os significados em que envolvem o Dan, para os verbos centrar, ocultar e por aí vai. Destaco mais os verbos do que os substantivos. Tá? Então, vamos lá. Tenho aqui... Opa! Por último aqui, então, a gente tem o in, tá? O inzinho que vai lá, que faz parte do di, que vai bem na base do di. Então, a gente tem aqui o in, né? O significado que a gente pode ter aqui com o in. Uma curva, ou um canto, né? Daí a gente pode traduzir, então, por esconder, ocultar ou cobrir. Então, vocês percebem que só o Dan sozinho,
vocês percebem que ele já dá um belo trabalho para a gente, né? Ele já dá né, um trabalhão aí já para a gente. Então, deixa eu só voltar aqui rapidinho. Então, esse daqui, ó, é a estrela da noite aqui. Esse daqui, ó, Tã. Então, vocês viram lá, ó, o Xzinho, Xin aqui. Olha em cima aqui, ó, o Di. Ó, aqui mais detalhadamente o Xi. Então, aqui a gente tem Ti, ó. E tem mais um ainda que eu não detalhei. Tem mais um ainda. Esse daqui, ó, só essa parte de baixo aqui do Ti. Esse daqui é o Jan, que a gente traduz por pessoa, ser humano, gente, por aí vai. Então, qual que é vamos dizer assim, qual que é qual que é então o lance aí? O lance é o seguinte. Isso, ECPDV 5501. Exatamente esse. Legal. Então, qual que é o lance aí, né? Independente das grandes virtudes ou das pequenas virtudes, né, que envolve aí outras coisas aí, como princípios também, outra tradução também, que o pessoal faz também, virtudes também. Qual que é o lance aí, então? A gente tem linhas de interpretação que vão dizer assim que esse daí, né, respondendo então um pouco a pergunta do Marcelo, onde encontrar critérios para avaliação de certo e errado e tudo mais. O DAN é um indicativo, vamos dizer assim. O DAN seria esse indicativo de onde encontrar critério para a gente avaliar, né, para a gente avaliar não, para a gente pensar essas coisas que a gente chama de certo, errado, bom, ruim, ou enfim. Então o DAN ele seria aí um pequeno indicativo de por onde passaria essa busca aí por critério, entende? Então esse conceito do DAN aí, ele é assim, ele é muito importante quando a gente vai né, que a gente vai interagir com esse texto aí dos analéticos, vamos dizer assim, né? Assim como o Xue também, que é o analético já começa pelo Xue já, né? Então esse é um dos conceitos, né? Vamos chamar assim de conceito. Esse é um dos conceitos considerados assim principais assim quando a gente vai mexer aí com o pensamento do Confúcio, vamos dizer assim, né? Principalmente do meu ponto de vista, porque tem o Xin ali. O Xin ali é que é sabe, o coração, mente, nossos sentimentos e tudo mais. Então, vamos dizer que o Dan ali, no sentido assim, interpretação minha agora, bota na minha conta só agora, tá? Vamos dizer que, então, o Dan tem a ver com, né, o não ocultar ou não esconder vamos dizer assim, a sua mente e coração. Vamos ficar na tradução aqui. Isso, exatamente. ECPDV 5501. Exatamente. Esse Xin aí mesmo. Então, o Dan seria vamos dizer assim, o indicativo de algum critério para a gente mexer com essas coisas de certo e errado. Então, vamos dizer assim, dessa interpretação em relação ao que o mestre Sim fala e tudo mais, então o Dan aí, né, bota na minha conta agora é eu que estou falando, teria a ver com essa coisa né, que a gente, essa bondade no sentido de atenção, atentamente, estejamos atentos à nossa potencialidade para a verdade, para a bondade, vamos dizer assim, sabe? Então, eu estou pensando assim um pouco com base nas interpretações do Mêncio, porque o Xin lá no Mêncio vai ser assim, mais assim, ele vai aparecer mais explicitamente, digamos assim. No Confúcio parece que não é tão explícito assim,
Mas essa coisa do, né, no prestar atenção nesse ocultamento do nosso, né, em relação à discussão aos nossos sentimentos, ao nossa moralidade, a nossa ética, tudo mais, em relação a daí buscando o critério, então, onde a gente indicativo aí dos critérios para mexer com o certo e o errado aí, digamos assim. Pelo menos do meu ponto de vista, o que vocês acham? Né? Estou vagueando muito, né? Então, tem aqui Eu acho um... que tem tudo a ver com o que a gente leu da frase, né? Essa questão da intenção e tudo, Entendi. mas, né, que passa por essa mente e coração, né? Quando você vai cometer um erro de caso pensado, ou quando você comete um erro sem querer, né? Você fala, nossa, olha o que eu fiz. Ou você comete porque você estava premeditando aquilo e queria fazer alguma coisa que você sabe que não está tão certo assim, né? Mas aí entra naquela pergunta do Marcelo também, né? Em relação aos critérios. Aí, aí eu não sei como é que dá pra gente relacionar. Entendi. Temos aqui mais um comentário do Marcelo. Lembrei do filme chinês Terra à Deriva. O protagonista age de acordo com um grande princípio e seus pequenos deslizes podem ser compreendidos. Entendi. É um... Talvez a gente possa chamar de uma flexibilidade ou, uma maneira mais geral, assim, né, o que não está dito nessa frase e que dá o gancho para as outras frases, principalmente as outras frases da live passada que a gente fez, que não está dito lá também, o que está dito mais ou menos, e não em todas, assim, né, mas o que não está dito explicitamente, penso aí que, né, o que a gente chama de mudança está no fundo dessa discussão aí do... Então, talvez, né? O que vocês acham, né? Então, acho que a gente pode passar para a última frase, Carolina. Sim, é Você só acha que um dá comentário em tempo? relação, só um, só vou fazer primeiro um comentário em relação a essa frase do Marcelo, né, a questão dos pequenos deslizes. Quando eu li essa frase para o Mestre Sim, daí eu relacionei com aquela frase do Maquiavel, que é os fins justificam os meios. Mas aí o Mestre Sim falou que não era nesse sentido, assim, que ele interpretaria essa frase, né? Que essa frase ele está falando de grandes virtudes. Então seria mais nesse sentido de esses pequenos desvios não. Essa tradução desvios, ela não quer dizer pequenos erros, assim, mas pequenos desvios relacionados a diferentes culturas. Então, você tem uma grande virtude e ela pode se manifestar de várias formas diferentes, né? Às vezes, conforme a cultura de cada lugar, conforme nesse sentido. Não é no sentido de permitir pequenos desvios nos detalhes, mas não no sentido de que esses desvios sejam pequenos erros, essas coisas, mas são diferenças. Mas também esse tipo de interpretação que você teve, eu também tive. Mas o mestre sim falou que não era nesse sentido, pelo menos na interpretação dele, né? Entendido. Bom, acho que a gente tem 15 minutos. Deixa eu ver. Tem mais duas frases, mas são duas pequenas. Eu acho que pelo menos uma acho que a gente consegue ler. Entendido. Temos aqui mais dois comentários sobre eles. Ah, O Marcelo diz: a análise do ideograma mostra que a análise dos conceitos chineses tem caminhos muito diversos dos ocidentais, acho. O Eduardo diz o seguinte: identificar o potencial inerente da situação. Mêncio falava isso. Você comentou sobre o Shin e me veio à mente. Pois é, Eduardo.
Penso que é um pouco por aí, viu? É. Aqui, ECPDV5501 diz: seria que a própria virtude contém aspectos ruins? Não, Hum. é nesse sentido dessa questão que a gente estava conversando com o Marcelo. Esses pequenos Uhum. desafios, não é nesse sentido. É no sentido de permitir uma certa flexibilidade conforme conforme cada situação. Mas não quer dizer que seja ruim, mas, por exemplo, uma cultura, ela tem esse princípio de virtude que é o amor, por exemplo, ou o respeito. Mas ela manifesta esse amor e esse respeito de uma forma. No Brasil, a gente manifesta de uma forma. Na Inglaterra, a gente manifesta isso de outra forma, é um pouco diferente. Então, mas esse princípio de virtude, ele é, digamos que, não sei se eu poderia dizer imutável, mas ele não muda. Mas nesses detalhes de como que ele se manifesta em uma região ou em outra, esses detalhes eles são aceitos, né? Eles podem mudar, os pequenos, que eles chamam de desvios, entre aspas. Mas ele não se refere a aspectos ruins de virtude. É isso. Muito Acho que bem, podemos continuar, Carlos. muito bem. Vamos lá, então. Vamos para a nossa próxima frase. Ah, só um pouquinho, Carlos. Sobre essa frase, você tem comentários também? Porque senão acho que a gente deixa para a próxima. Porque agora faltam um pouquinho mais de 10 minutos. Daí eu não sei se dá tempo. Se o comentário mestre sim for longo, aí não dá tempo. Tá. Seria, só um pouquinho, esse PDV falou, seria mais para variações do que para desvios. Então, é exatamente isso. Foi o que ele falou na explicação. O Marcelo falando. No filme aparece uma diferença cultural na relação entre o astronauta chinês e o russo. Talvez tenha a ver com o que a Carol falou. É, tem muitas questões assim que às vezes a gente tem uma intenção e na hora que a gente manifesta de acordo com a nossa cultura, às vezes outra pessoa com outra cultura pode até interpretar de outra forma, né? Mas esse princípio existia na intenção. Mas é sobre esse filme que vocês vão inaugurar amanhã, né, Marcelo? Não, o filme é sobre ensino de filosofia. Ah, não vai ser o lançamento amanhã do filme? Eu Sim, perdi. mas o filme é sobre ensino de filosofia. É que ele falou no filme. Mas que filme será que é? Filme chinês. É outro filme. Tá bom. Ok. Então vamos lá. Nossa última frase de hoje. Vamos ver se dá tempo de fazer. O Tá, mestre qualquer coisa disse. continua na próxima também. Uhum, pode falar. O mestre disse: não cultivar a virtude, não ensinar o que aprendi, não ser capaz de dar lugar à integridade, tendo escutado sobre esta, não ser capaz de corrigir o que não é bom. Eis o que me preocupa. Eis com o que me preocupo. Bom, a explicação do mestre Sim é que ele fala que essa tradução está correta. O mais importante é a última parte da frase. É isso com que eu me preocupo. É com isso que um homem santo mais se preocupa. Por isso que a educação de homens santos é justamente essa: cultivar a sua virtude, ensinar o que aprendeu, aprender e ir fazer logo aquilo que deve ser feito. Um homem santo busca executar isso e corrigir o que não é bom. O que mais preocupa o mestre Sim é que as pessoas possam concretizar tudo isso. Porque a educação de Confúcio
não é simplesmente uma teoria para ser escutada, e sim algo que seja capaz de inspirar as pessoas a cultivarem a virtude em si mesmas. Algo que possa ser aprendido e concretizado pelas pessoas, para que elas de fato se transformem. O que ele mais teme é que toda essa educação e todo esse exemplo cheguem até as pessoas e elas não usem isso, não coloquem esses ensinamentos em prática, não cultivem realmente a virtude. Isso é o que mais o preocupa. Aí o meu comentário. Opa. O meu comentário é que, bom, um homem santo, ele se preocupa com a sua própria conduta, mas ele vai além de si mesmo, né? Ele se preocupa também com o outro. Não no sentido de querer determinar o que o outro deva ou não deva fazer, mas no sentido de que vivendo numa sociedade cheia de perturbações, cheia de contradições, né, conseguir seguir um caminho que esteja de acordo com a sua própria consciência. E isso envolve necessariamente o outro, porque o ser humano é um ser social, né? São os desafios que encontramos na nossa sociedade que exigem que nós estejamos sempre atentos com a nossa própria conduta. Eu não traduziria como preocupado, né? Porque essa palavra ela pode ter um significado de alguém que está sempre tenso, assim, que está sempre estressado, que está preocupado. Eu acredito que talvez não seja este o sentido, né, dessa palavra, mas sim, nessa frase, né? Mas sim o sentido de estar sempre atento, né? De estar sempre desperto. Mas essa é uma opinião minha. Aí vai até aí a minha colocação. Ah, fui rápida. Uhum. Bom, só para fazer um destaquezinho aqui pro pessoal, não sei se vai dar para fazer isso. Pode, você tem 7 minutos ainda para dar uma hora. Uhum. Então, olha só, gente, nessa frase também aparece lá, o de tá aqui, shue tá aqui, todos eles importantíssimos, analetos, né, no que a gente chama aí de um pensamento do Confúcio, a virtude, o estudo, o aprendizado, e mais. Então, aqui a gente repara, né, se vocês voltarem nos estudos anteriores, né, todo o destaque que a gente já fez aí sobre as negações, ó, o é o que está sendo usado aqui. Ó. Aí depois aqui no finalzinho que ele usa, né, o U aqui, ó, o do eu nós, né, não é o eu sozinho, é o eu nós. O eu sozinho está aqui, ó. Ele está fazendo parte aqui de outro, que é o pequenininho aqui. Esse é o eu sozinho. Ele não está sendo usado nessa frase. Está sendo usado o eu, nós, o aqui. Tá? Só detalhezinhos aí para a gente vocês irem se familiarizando, né? Devagarzinho. Quem busca estudar isso mais a fundo, tudo mais. Então, basicamente, acho que por hoje. Eu só tenho uma dúvida para o pessoal que está assistindo. Hoje a gente fez um teste, né? O Carlos, em vez de usar o Wi-Fi, ele usou a internet do celular dele. E para mim, no meu celular ele tá sempre travado, mas no meu computador ele tá normal. Assim, tá fluindo normal. Então eu queria saber para vocês se a imagem do Carlos ela tá travando ou se ela tá normal, assim. Se tá tranquilo. Para quem usa celular, né, principalmente. Porque no meu computador ela tá normal, no celular ela tá super travando. Ah, deixa eu ver aqui. Opa. Marcelo falou, no caso, é um filme chinês, Terra à Deriva. Ah, sim. Deixa eu ver.
Aparentemente normal. É que Ah, pra mim tá indo bem também aqui. Agora o seu tá travando aqui, a sua imagem que vai travando pra mim aqui. sim. Ué, sim. Ah, que ótimo. Tá joia. Eu vi que tinha uma. Obrigada, pessoal. Eu vi que tinha um comentário do Marcelo. Deixa eu ver. Aqui. Dá para fazer uma análise do Xue, como você fez do Dan? Pergunta pra mim? O Marcelo está perguntando. Ah, Acho que é tá, para tá. você. Ah, sim, dá pra fazer sim. Só não dá tempo agora. Só não vai dar tempo agora, né? Mas dá pra fazer sim. Aliás, eu já fiz, né? Da minha humilde dissertação de mestrado. Aí eu fiz lá. Tá lá, fiz um monte lá. Tem do Shui, tem do Jiao, tem um monte lá. Dá uma olhadinha lá. Caso te interesse. É isso. Mas assim, dá para fazer aqui no estudo semanal, assim, não só sobre o Shui. Acho. É que não, aqui no meu entendimento, não veio aquela deixa, assim, sabe? Não apareceu aquela frase assim que eu falei assim, nossa, chegou a hora, sabe? Chegou a hora do Shui. Mas a gente faz sim, sem dúvida. Aqui, professor Emiliano Unzer, valeu pela presença, sensacional. Ah, acho que hoje tá de bom tamanho, né? O que você acha? Tá joia. A quarta frase vai ficar para quarta-feira que vem, então. Maravilha, maravilha. Então, é isso, pessoal. Tá joia. Esse foi mais um estudo da Lia chinesa aqui, mais um estudo semanal, Anaetos e Confúcio. E esse é o meu tchau. Até a próxima. Tchau, Carolina. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Até.